Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um 70-200 podcast e hoje temos uma convidada muito especial. Ela é específica no assunto e tem dicas que vai ajudar muito você atleta, seja de alto rendimento, mas principalmente atletas de base. E eu acredito que isso vai ajudar muito nos seus treinamentos e no seu dia a dia. É a Daniela Lovatel. Tudo bem, Dani? Como Oi, é que você está? Elias, tudo bem? Tudo Se ótimo. apresenta aí pra gente o que você faz, Daniela. Obrigada pelo convite. Muito bacana o projeto, parabéns. Obrigado. Bem, eu sou nutricionista clínico esportivo, mas antes de chegar na nutrição, eu tenho um trajeto aí, né? A nutrição Certo. surgiu na minha vida depois de fiz outras graduações e sou chefe de cozinha. Sempre trabalhei com esse público infanto-juvenil, né, na gastronomia. Então, hoje eu venho me especializando cada vez mais em trabalhar com esse público, né? Os atletas de base, não só os atletas, mas, né, os adolescentes, né? Puberdade adolescente. Então, sou nutricionista, sou psicanalista também, então, né, porque precisa de um apoio, né, à saúde mental, né? Não é só comer, mas tem todo uma necessidade aí emocional que a gente tem que estar junto com essa galerinha, né? Pô, muito legal você entrar nesse assunto da questão, você é psicanalista? Isso. Isso. Necessariamente você vai observar um atleta e por algum motivo ele está muito cansado, ele está muito desanimado. Então isso quer dizer que necessariamente isso não é que ele precisa de um psicanalista ou de um psicólogo. Isso tem pode ser algo alimentar? Tem alguma a ver com a nutrição? A falta de algum nutriente, alguma vitamina ali, alguma coisa que esteja interferindo no humor dele? Com certeza, né? A relação alimentar, assim, né? Né, o alimento é o seu combustível, né? Como que você fica quando você tá. Não sei você, mas eu, se eu tô com fome, eu fico irritada e Irritadíssimo. insuportável. Não fale comigo, Sim, né? sim, Então, somos dois. imagine um atleta que tá treinando, que tá competindo, que tá gastando muita energia, né, não comeu, é lógico, né? Uma das perguntas que eu sempre faço para ele: você sai da piscina como? Irritado? Uhum. Se sair irritado, provavelmente pode estar com fome, né? Então, assim, é fato que a alimentação ela vai interferir sim em toda essa questão emocional, né? É, cansaço, prostração e um déficit energético muito baixo pode acarretar em questões emocionais, né? Porque, se eu tô me sentindo fraco, como que eu vou treinar? Como que é meu treino, né? Ou seja, daí começa aquela questão assim, eu tô me sentindo impotente, eu não sou capaz, quando na verdade é muito mais uma relação ali com a alimentação, né? Entendi. E existe um consenso, vai, para que para o atleta atingir o máximo desempenho dele? Um consenso na área da nutrição? Você falou para mim da tabela alimentar, Plano plano alimentar. alimentar. Uhum. É, existe assim você precisa trabalhar um modelo aqui ou isso altera e vai de atleta para atleta? Como que isso funciona? Existe um padrão já que foi estabelecido para um atleta de alto rendimento ou isso difere de atleta para atleta? Na nutrição tudo depende, Ah, tá. né? Assim, cada um vai ter uma exigência, cada um vai ter uma necessidade e tudo vai depender do quanto esse atleta vai gastar de energia e o quanto ele vai, né, o quanto ele gasta, o quanto ele vai precisar consumir. Normalmente um atleta que está ali numa fase alto desempenho, né, tem a famosa periodização, Tá. né? Treinos mais intensos ele vai precisar consumir mais. Quando ele, né, os treinos começam, a gente fala o polimento, né, que é ali se aproximando das competições, esse consumo alimentar já vai mudar. Então, assim, não tem um padrão, né? Você tem, assim, o quanto você precisa de proteína, o quanto você precisa de carboidrato, de gorduras boas, né? Para dar o suficiente, né, desses nutrientes, que a gente fala os macronutrientes, para que ele consiga executar tudo. Mas padrão
assim, Não não, existe, não tem ok. como, né? Porque vai depender, é muito individual, né? Cada atleta tem a sua necessidade. O que uma pessoa da mesma faixa etária minha, né? Vamos pegar os atletas, né? Sim, Dois atletas lá, infantil, né? Pegar um infantil 2, 14 anos, né? Mesmo peso, mesma faixa etária, o gasto energético deles vai variar, não vai ser igual, né? Então a gente não consegue trabalhar com um padrão, né? Ele varia muito, né? Podem ser próximos, mas nunca igual. Daniela, é importante o atleta manter a rotina dele, seja a mesma, ele vai para um campeonato, vai para uma competição, ele manter a rotina que ele já utiliza no dia a dia dele, sem grandes alterações? Sim, fundamental, né? O atleta, ele precisa de rotina, né? Ele, porque não tem como você chegar num campeonato e falar assim, não vou tomar café da manhã, né? Eu vou lá, daí eu primeiro faço aquecimento, depois eu como. Não dá. Tá. Porque o atleta, o tanque dele, a reserva dele energética tem que estar sempre cheia. Ele não pode estar vazio. Reserva nem pensar. Está na reserva Não tem como, né? Então, assim, um café da manhã que ele deixe de fazer vai dar ruim. Principalmente se vamos pegar um campeonato brasileiro, ele vai fazer a seletiva de manhã, final do dia ele vai fazer a final. Se ele não comer aqui de manhã, isso vai interferir lá no final do dia. Então, assim, não tem como, né? Ele, óbvio, vai mudar um pouco a rotina, porque vai depender do lugar onde está, mas não pode mudar muito, né? Tem que entender como que vai ser. Né, eu tenho que estar na piscina a tal horário, então eu vou tomar café da manhã a tal horário, depois eu vou fazer o aquecimento, eu vou fazer reposição, vou repor, vou comer alguma coisa, tal prova, eu vou comer tal coisa, né? Vou almoçar para que eu possa fazer uma final, né? E depois da final eu tenho que comer de novo para poder repor aquilo que eu gastei para no dia, já pensando no dia seguinte. Então não tem como fugir da rotina, né? Assim como ele precisa treinar todos os dias, ele precisa, né, estar com a alimentação dele ali regradinha, né? Certo. E para isso a disciplina é fundamental, né? É. O Márcio Latufo ele contou um episódio da Gabriela Roncato, que eles foram viajar e ele tá lá tirando as bolsas, daqui a pouco cai um liquidificador na esteira. Aí ele, para que isso? Ele falou, não, isso aqui ela respondeu, é para eu bater a beterraba, meu suco de beterraba todos os dias. Então, e ele falou que ela é uma atleta muito disciplinada, né? Uhum. Então, para o atleta manter essa rotina dele e com isso garantir o alto rendimento dele, é importante que ele não tenha que ter uma nutricionista no pé dele ali. Ele precisa ser disciplinado e ter a consciência da importância disso, né? Exatamente. E é bem por isso que o trabalho de base da nutrição ele é tão importante, né? Porque assim, até ali a categoria mirim, petis, a gente faz um trabalho de educação nutricional, Ah, legal. né? É melhorar a qualidade dos alimentos. A gente não fica pesando, você tem que comer 2 colheres de arroz. Pelo menos dentro da minha conduta isso não existe, né? Porque eu Tá. tô falando de crianças, Desde cedo eles já vão né? aprender, são educados a ter Exatamente, essa né? consciência. Então eu foco muito na educação nutricional, onde olha, ao invés de você comer um biscoito recheado, que tal uma fruta? Né? Ao invés de você comer isso, que tal trocar por isso? Não é que você é proibido, mas, né? Você vai treinar, começar a entender por que tem que tomar uma água durante o treino, por que tem que se hidratar em outros momentos que não esteja lá no treino, por que precisa comer né? Vou colocar aqui quem come ovos, carnes, né? Precisa comer uma carne, precisa tomar um leite, precisa comer né, a proteína, para que quando chegue na fase do infantil 1, você já começa a dar uma apertada. Olha, agora a gente já tem que fazer assim, assim, assado. Quando tá no 2, você já aperta um pouquinho mais. Mas para chegar no 2 e você conseguir fazer isso, e tem que ter passado por todo esse processo. Porque o que acontece muitas vezes? Chega um atleta do infantil 2, eu estou usando a natação, né? Porque a Sim, gente como está exemplo. como exemplo, mas Tá. tem outras
né? Eu tenho o pessoal do basquete, tem futebol, enfim, todas as outras categorias, outras modalidades. Sim. Depois a gente vai falar sobre como que é nessas outras modalidades. Então, assim, quando esse atleta chega no Infantil 2, que é a primeira vez que ele está vindo na nutricionista, o teu tempo é muito curto. Porque em breve ele já está num juvenil, que daí ele já tem chance de ir para um Finkel, que ele já tem chance de ir para campeonatos mais importantes, né? A rotina de treinos já é maior. A rotina muda, então você tem que correr. Agora, quando ele está aqui na base, mirim, petis, você trabalha com esse atleta, que quando ele vai chegar aqui no Infantil 2, você consegue, né, ó, agora vamos fazer assim, assim, assado, porque vai, né, você vai precisar e tal, não sei o quê. Mas precisa de disciplina. E Daniela, a gente está falando aí de clubes que tem ali uma equipe interdisciplinar, né? Enfim, onde o nutricionista faz parte dessa equipe. Mas a gente sabe que existe uma outra realidade também. Tem clubes que não dispõem desse profissional. Muitos atletas têm que procurar individualmente, né? E nesses casos, aquele atleta que está começando agora, a criança, às vezes ainda sem condições de ter, como é que ele faz? Dentro do que ele tem, falando da alimentação dele, que ele tem do dia a dia, né? A gente não vai falar agora de suplementos, mas vamos falar dentro do que ele tem para se alimentar. O que ele que tem na mesa dele que também é possível ajudá-lo no sentido de ter uma boa alimentação. É o básico, né? É o básico. Aquele básico. Arroz, feijão, né? Uma proteína. É sempre esse básico. Né? O pessoal tem aí um grande, porque o leite, isso, não sei o quê. Mas a gente tá falando, quando a gente não tem nenhuma situação de alergias, intolerâncias, nenhum problema, né, de intestino, essa criança precisa de cálcio, então, né, da onde vai vir a fonte maior? É de leite e derivados, então, né, tá tudo certo. Mas as frutas, as verduras, né, os legumes, onde eu consigo compor tudo aquilo que eu preciso, né, os nutrientes ali, os micronutrientes, que para o esporte, os micronutrientes, quando a gente fala assim, magnésio, cálcio, sódio, manganês, e lá vai um monte, né, de outros, o ferro, a gente é o básico, é uma alimentação variada, colorida, né? A gente fala assim, que tem as cores, né? Montou um prato, você tem um arroz, feijão, tem lá um vermelhinho, tem um verde, tem um laranja. Ok, já fechou, é o que você precisa, né? E fazer pelo menos de 4 a 5 refeições no decorrer do dia, né? Não ficar muito tempo sem comer, porque gasta, né? E quando você gasta muita energia e come, faz uma ingestão menor, vem os prejuízos de crescimento, de desenvolvimento, né? A criança pode, ao invés dela crescer o que ela precisa no decorrer de um ano, ela cresce menos. E fora, assim, riscos de lesões, né? Lesões por estresse. E, enfim, é um assunto assim que daí se a gente pega a menina já é uma situação mais delicada, que a gente tem que dar mais atenção, né? Enfim, mas é fazendo o básico. O básico funciona para tudo, né? É isso. Evitar ali os alimentos ultraprocessados, né? Que a gente sabe que são ricos em açúcar, gorduras que não são boas, fora assim a quantidade de conservantes, corantes, e tudo isso é extremamente prejudicial para a saúde, né? Assim, quando você vê aquele produto no mercado, você se perguntar, né, como é que isso daí conseguiu sobreviver durante tanto tempo fora da geladeira, sem nada, para se perguntar. É bem isso. Eu sempre falo assim pro pessoal, né? Qual o pão que você come? Eu como aquele, né, que é pequenininho, tal, né? Tiro da embalagem, é sempre macio, gostoso, né? Eu falei assim, mas você sabe quanto tempo esse negócio aí fica na prateleira? Não sei. Eu falei, fica 1 ano. Quando você abrir, né, vai estar lá macio, fofinho, cheiroso, gostoso. Eu falei, vamos pegar um pão, como que fala aqui o francês?
média. A média, né? média. Vamos pegar a média, né? Você compra de manhã, de tarde já tá mais assim. Falar que não tem conservante? Tem sim, né? Mas no dia seguinte ele já tá duro, no terceiro dia ele tá, ou às vezes ele mofa, né? Vai ter o mofo. E se ele mofou, ele tem vida. Eu falei, que bom, né? Que bom que mofa. Mofa, é. Então tem vida. Um pãozinho daqueles de embalagem não vai mofar. Você não vai ver nunca o mofo naquele pãozinho. Ou seja, não tem vida. Aí, é verdade. Então é aquilo, né? O básico que funciona. A gente não pode começar a criar muito mito sobre alimentação, mas é fazer escolhas, né? Escolha aquilo que vem da terra, aquilo que é mais, né? Menos processado vai ser sempre melhor. E são opções muitas vezes baratas, né? A feira ali, dependendo, tá todas as opções, essa que você acabou de dizer, as mais simples, estão ali, né? Sim, por exemplo, né, eu sempre falo assim, mas eu não tenho condições, né, de passar no nutricionista. Não tenho condições porque comer saudável é caro. Até posso citar o exemplo de hoje. Eu fui na feira, comprei a fruta, né? As frutas para a semana. Vão iniciar as aulas, né? Vai fruta pra caramba em casa. São muitos lanches, enfim, é uma loucura, né? A Dani é mãe de 2 atletas. Depois a gente vai entrar nesse então detalhe. É lancheira pra caramba durante o dia, né? E lá em casa a regra é que toda lancheira tem que ter uma fruta. Eu fui lá, comprei as frutas para a semana, R$45. Tá? Eu comprei na feira hoje de manhã. É o que eu preciso, não exagerei, né? Sim. Tal. Pensado, né? Aí você vai, compra um daqueles salgados, né? Que você abre a embalagem, né? 30 gramas, 50 gramas, que tem um negocinho daquele. Você paga aí R$6, R$7. Multiplique isso vezes 5, R$35. É verdade. Né? Quase só uma que feira não vai semana. comer só isso, né? Vai comer outras coisas. Eu tô falando de frutas que é para uma família de 4 pessoas. Então, assim, o que é mais caro, né? É óbvio que a fruta vai sair mais barato, porque você vai ter muito menos prejuízos, né? Só que, assim, não é prático, porque você vai descascar, você vai ter que comprar, né? Tem todo um processo. Mas aí você tem que pensar, né? O que eu quero? Né? Então, é isso. E fala pra mim, você como mãe de 2 atletas, e como que é orientar um paciente que vem te procurar ali no consultório, e como é orientar as filhas? Tem diferença? Tem muita. Né? Santo de casa não faz milagre. É isso, né? Conta aí pra gente um pouquinho como que é isso daí. Bom, assim, as minhas filhas são disciplinadas, assim, com relação à alimentação, porque, né, desde pequenininha sempre, né, eu apresentei tudo para elas, então elas comem muito bem. Esquecem, às vezes, de comer, né? Mas, assim, em termos de... Elas não são... Elas comem de tudo. Tá, deixa eu só dizer aqui, pessoal. A Daniela é mãe da Vitória e da Serena, que são atletas do Infantil 2. Né? Do Infantil 2, do Internacional aqui em Santos. Natação, né? Eu falei. Isso. Então, só para explicar. E fora que andam de skate, surfam e e fazem tem, 200 mil coisas, né? Mas nas férias só, né? Não, só nas férias. Só nas férias, né? Durante competições é só natação. Só né? natação. Ah, legal. Mas e aí? Bem isso. Bom, não é assim. É mais fácil porque foram educadas, né? Aquela educação nutricional vem desde de pequenininha, né? Desde a introdução alimentar, a gente sempre ofereceu tudo para ela. Então se torna mais fácil por isso. Tem outras questões, né? Porque hoje tem uma questão social, vou ao cinema, quero comer isso, aquilo, né? Mas daí tá num período, amanhã tem um campeonato, amanhã tem alguma coisa, né? Eu vou treinar cedo, então assim, não dá para sair comendo qualquer coisa, né? Porque senão vai dar ruim. Aqueles intervalos lá
da manhã para tarde ali das competições, aquelas barraquinhas ali são um perigo, né? Isso. Aqueles sorvetes, Açaí, isso, açaí, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pastel, né? Mas assim, daí vem assim. Ai, mas para os seus atletas, para os seus pacientes, você faz um plano alimentar. Para os seus pacientes, você fala isso. Olha, se você não gostar, faz assim, assim, assado. Aqui em casa não tem plano alimentar. Eu acho que elas querem um plano alimentar grudado na geladeira. Entendi. Eu falo, não, mas é que eu já sei o que vocês precisam, então eu vou fazendo, né? Sou eu que organizo a alimentação. Não, mas a gente não sabe o que tem que comer, né? Tipo assim. Entendi. Precisa do plano colado na Querem o geladeira, plano, né? Elas, no final do ano, elas foram no consultório, porque elas queriam ser consultadas, queriam que eu fizesse uma consulta. Entendi. Legal. Foi legal, né? Mas, assim, não tenho muitas dificuldades com elas, né? Claro que não é 100%, porque, né, também não vou ficar ali, ai, nossa, você comeu isso. Não, eu deixo elas muito à vontade. Mas o próprio paladar delas, elas não conseguem comer muito doce. Elas comem, mas chega uma hora que tem coisa que elas não conseguem. Tipo, elas nunca tomaram refrigerante, então elas não conseguem. Não é, ela é chata que não deixa as filhas comer. Não, é delas. Né, não foram educadas dessa forma. Então, para elas é natural não tomar um refrigerante, não comer sei lá, elas não gostam daqueles sanduíche que todo mundo gosta. Elas não gostam, para elas, e é uma regra, né? Acabou o campeonato, vai todo mundo para lá, né? Sei. Elas ficam, mas não pode ser outro lugar. Não pode. Mas ela come, toma sorvete, né? Milkshake, não sei o que, mas tá tudo elas certo. não gostam por não gostar ou por ter essa consciência de conhecendo ali, sabe que não é bom, enfim, o que você acha? Eu acho que os dois. Os dois. Tá. Elas não gostam mesmo e também sabem que não é legal. Não é legal. Né? Agora nas férias a gente passou por uma cidade, né, que a gente estava viajando, a gente parou. Aí tinha várias, né, uma praça de alimentação, várias coisas, né, daí elas, eu vou comer uma salada. Eu, nossa, orgulho da Nutri, né. Que legal, ganhou uma consulta. Mas vocês não vão ficar com fome? Não, a gente tá precisando comer uma salada. Que a gente foi pós ano novo, né, e daí era muito churrasco e tal, não sei o que, né. Aí chegou no lugar, não, a gente tá precisando comer uma salada. Eu falei, pô, fiquei muito feliz, né? Mas isso seria resultado da educação alimentar? Com certeza, não tenho dúvida. Entendi. Não tenho dúvida que, assim, não tem como você obrigar qualquer pessoa a comer, porque coma isso ou aquilo, se você não tem na sua casa, se você não, porque eu não gosto, né? Eu não posso falar assim, prove alguma coisa, né? Fala assim, coma, se você não gosta, você não faz, se você não apresenta, né? Você pode não gostar, mas você precisa apresentar, né? Sim. Porque a criança, né, ali a parte do desenvolvimento é toda uma questão sensorial, né? Uma criança precisa aprender a descascar uma tangerina, precisa aprender a pegar uma manga na mão. A manga não vem do pezinho cortado, a maçã não vem né? Eu sei como é que é isso. Tem gente que... Eu tenho alguém em casa que me pede para descascar. Né? Isso é muito importante, esse contato, o tato, né? O cheiro, essa aproximação vai contribuir para que a criança, né, consiga comer esses alimentos, para que ela se torne um adolescente que, né, consiga, para se tornar um adulto que fala, não, a minha alimentação é essa, isso não pode faltar para mim, né? Então é toda uma construção, né, a gente faz. Comer é um ato aprendido, né? Certo. Você não simplesmente, né? Você vai aprender, né? Você vai aprendendo conforme aquilo que foi apresentado para você, né?
E isso é em todas as fases da vida, mas ali a fase da introdução alimentar, até os 2 aninhos, a fase 5, 6 anos, é fundamental. Quanto mais você apresentar, mais fácil se torna, né? E você falou do exemplo, e no caso de um atleta, por exemplo, onde na casa dele ele não tem essa motivação, vamos dizer assim, essa consciência, e ele sabe que ele precisa manter aquela disciplina, no entanto, no ambiente que ele vive não é dessa forma. Como que fica? Fica mais difícil, né, para ele. É mais difícil, mas aí vem o trabalho da educação nutricional da família, né? Você não trabalha só o atleta, é a família. Eu tenho até um caso... Mas e quando a família não faz uso dessa... Então, daí você vai explicando, tá. vai, né, mostrando para a família a entendi. importância, né, que é de mudar os hábitos alimentares para contribuir. Não é só eu vou obrigar o atleta, porque ele precisa comer lá um arroz, feijão, uma carne, uns 2 tipos de legumes e comer frutas. Certo. Poxa, mas daí dentro de casa ninguém faz isso. Ele quer comer ali né? o bife de um frango ali na chapa ali, né? Não é na chapa, como grelhado, e do lado tá uma baita fritura, né? Então, assim, é um trabalho de conscientização de toda a família. Então, quando você começa o trabalho com a base, com os atletas, né? Ali você tem que mexer em toda a família, né? É o pai que precisa, olha, vamos pensar, vamos trocar os temperos prontos por temperos naturais. São pequenas mudanças que quando você vai... Eu fiz isso, hein? Ah, que bom, olha só. Eu ia à feira toda quarta-feira e ela me falava, e aí vai levar o temperinho, mas ela faz o tempero, né? Com todos os produtos naturais. Eu utilizava um outro lá que eu comprava no mercado e eu não utilizava. E às vezes utilizava para os meus filhos. E aquilo me incomodou. Falei, pô, mas se não é bom para mim, como é que eu vou usar? Exatamente. E aí eu comecei a utilizar. Eles no primeiro momento estranharam assim, mas já se habituaram, né? Gostaram e eu fiquei feliz em saber que eles estão agora consumindo um tempero natural, né? Em vez do... Então é o que você falou, a da disciplina, da consciência. Exatamente. Então você trabalha toda a família, né? Não tem como você não trabalhar a família. Não adianta assim você falar assim, o atleta vai lá e come um lanche super saudável e os pais estão ali do lado comendo um frango empanado com isso, aquilo, né? Isso vai interferir, né? Tipo, qual é o exemplo, né? Será que esse atleta está comendo aquilo porque ele quer realmente ou ele... Uma vontade danada de então, comer o quanto aquele... é importante... E daí a gente amplia, né? Porque a gente está falando da alimentação, mas um atleta tem toda uma família por trás, né? É a família que vai para um campeonato, é uma família que vai estar lá de apoio, é uma família que dá... condições para que esse atleta possa fazer seus treinos, né? Ou seja, tá todo mundo envolvido, né? Tô falando aqui, a gente tem situações que não são assim, mas digamos, o ideal é isso, né? Esse é o cenário. Eu tenho até um caso assim, eu atendo uma menina, ela é de categoria de base e ela nada a família mora no Canadá. Certo. E ela nada lá numa equipe. Os treinos são super puxados, né? E daí a menina tem que levar o almoço pra escola, e daí sai do almoço, vai pro treino, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma loucura também, né? Ela tem dobra às 5 da manhã e tal. Aí, né, a gente começou lá, o que vocês comem e tal, não sei o que. Daí manda lá aquele franguinho, né, empanado, famoso. Mandava um monte pro almoço, né? Aí eu falei, olha... Daí à noite, o franguinho, né? Daí eu falei, olha, isso é feito assim, tal, não sei o que, não é proibido, mas ela precisa de algo, né, de fato, de um frango grelhado, né? Onde ela vai precisar da proteína e tal, precisa disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Aí, o pai, nossa, mas aqui eu compro pacotes grandes, imensos, tal. O que eu não vou sei o fazer com aquele que eu- pacote agora? Aí disse que acabou, a segunda consulta, né? Daí eu falei, e daí, como que tá, né? A menina mudou muito a alimentação, a família mudou a alimentação. Aí ele falou, sabe o que Ah, eu fiz legal. com aquele pacote que eu falei que eu tinha, eu joguei fora. Ele falou, você não Consciência. vai acreditar, eu perdi peso. Eu falei, olha Oh, só. Então, ou seja, a família é fundamental. Quem convive com o atleta precisa ajudar, né? Precisa contribuir para isso. Dani, perceber os resultados através dessas mudanças de hábito acaba que motivando a outro tipo de mudança também, Com a outras, porque certeza. ela acaba, não é alguém falando, e sim ela percebe, ela Uhum, vivencia aquela sim, mudança. sim. Você vê muitos pais que passam a fazer atividade física a partir do momento que o filho vira atleta, né? Ah, Começa legal. a nadar ou a correr, enfim, né? A atividade física faz parte da vida. E a alimentação vai junto, né? Vem junto com toda essa mudança. E eu acho muito legal, né? Mas o meu trabalho sempre é, olha, família, você precisa também mudar. Não adianta Tá. trazer só que o atleta e falar assim, ó, ele, né, vai fazer tudo sozinho, porque você tem que estar participando desse processo, né? Daniela, fala um pouquinho também sobre algo que tem sido muito comum, né, também no esporte, que é a questão dos transtornos alimentares, né? O que você pode falar sobre isso? Então, agora que a gente está falando do esporte, mas principalmente no meio esportivo, que é o que você vivencia aí no dia a dia no seu trabalho. Uhum. Transtornos alimentares, ele, principalmente no público feminino, né? Isso é muito mais, não digo que é comum, acontece com, né? Mais com as meninas, que é muitas vezes em busca de um corpo perfeito, né? É a questão da dieta, né? Eu preciso fazer dieta para ficar magra, para ficar com shape, Sim, preciso comer pouco para ficar bem. Só que dentro do mundo do esporte, isso não combina, né? Você comer certo. pouco para você, né? Pega aí um É uma atleta conta que não que fecha. não fecha, vai estar a balança não, né? Vai estar muito treino e vai aqui a ingestão alimentar muito baixa, não vai fechar. Só que daí Certo. vem todas as consequências disso, né? E a menina, ela sofre muito, porque vai mudar a questão do ciclo menstrual, vai interferir nas questões emocionais, pode dar lesão por estresse, né? A gente fala perda óssea, né? Mais ou menos aquilo que vai acontecer com a mulher lá na menopausa, Sim. pode acontecer com a menina ali Se nessa fase, antecipa né? todo esse. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Não se deve nunca falar sobre o corpo de uma menina, de um menino, principalmente, né, dentro do esporte, na natação, onde eles usam maiôs, usam suquines, usam trajes que estão com o corpo Mais muito em evidência, em né? evidência, a gente não deve comentar sobre o corpo, né? Seja um técnico, seja um colega, seja uma amiga, seja a família, né? Isso não deve ser. Ninguém tem que falar do corpo, né? E se a gente pegar aí o boom que tá agora, né? De um programa de grande audiência que a gente que tá falando sobre a questão de transtornos, o quanto é importante a gente estar atento com isso e, de fato, né, não falar do corpo de ninguém. E na natação, né, aquela coisa assim, é, né, se eu tiver o ombro mais, né, forte, não sei o Uhum. que, então vou parar de comer porque daí eu perco gordura e fico com o meu ombro. Né? Na verdade, você precisa do combustível para você conseguir construir músculo, né? A alimentação que vai te ajudar a construir músculo e não parar de comer, né? Só que a gente tem um mundo da dieta, né? E eu sempre falo, dieta quem faz é a pessoa que está hospitalizada. Mas um Sim. atleta come e treina. Ponto, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e quando um técnico ou qualquer profissional, né, que esteja ali envolvido com esse atleta, precisa procurar um profissional que conheça sobre transtornos alimentares para conseguir ajudá-lo, né, a sair dessa situação.
Mas é muito importante a gente, né, estar atento com relação a isso. E quando você fala o importante é que isso não seja essa questão de fazer comentários sobre o corpo da menina, porque a pessoa não sabe se ela está passando por esse transtorno. Exatamente. E isso acaba que pode piorar, né, a acentuar ainda mais para um lado ruim essa situação, né? Sim, a busca do corpo perfeito, né? E assim, o corpo perfeito é para quem, né? Isso é um fato, acontece. Isso acontece, né? Então a gente tem que estar muito atento dentro do grupo para evitar qualquer comentário sobre, né, do corpo. Você tá grande, você tá muito forte, você tá muito magro, você é baixo, você é gordinho, você é isso, você é aquilo. Não se comenta. Não se comenta. Não se deve comentar. Porque, poxa, se eu tô assim, então o que eu vou fazer? Né? Se eu tô, me chamaram de gordinho, então eu não vou mais comer porque, né? Aí eu tô. É o primeiro pensamento que vem. Para de comer. Aí eu tô muito magra, então eu vou comer um monte. Aí você gera outro transtorno. Aí eu sou baixinho, então eu não sou capaz de fazer nada. E engraçado que isso é tão forte que acaba confrontando com a ideia que ele tem. Ele sabe da importância da alimentação, mas esse transtorno, esse comentário se torna tão forte para ele a ponto dele ignorar aquilo que ele sabe que é bom para ele, a importância para o esporte dele. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que estar muito atento com relação a isso, né? Dentro dos grupos, né? Os técnicos precisam, caso isso, né, seja percebido. Por exemplo, né? Percebeu que o rendimento era um super atleta. O rendimento está caindo, está emagrecendo muito. Opa, sinal de alerta, né? O treino é o mesmo. Alguma coisa ali está acontecendo, né? Então tem que estar atento, tem que chamar, tem que conversar, e nunca falando, nossa, você está emagrecendo, nossa, o que está acontecendo? Nossa, está gordinho, nossa, está engordando, o que, né? Então assim, e vamos pensar que a gente está retornando das férias, né? O pessoal muda. Todo mundo está então passando por essa transformação. Um momento que você jamais deve comentar sobre o corpo de ninguém. Certo. Mais ainda, porque muda. Vai mudar, né? Aí chega, nossa, o que aconteceu, né? Aqueles comentários. Então não se faz. Opa, não agrega em nada, né? Exatamente. Daniela, é o seguinte. Ser mãe de atleta, como que é? Não estou nem falando mais nutricionista de atleta, agora é ser mãe de atleta. Ser mãe de atleta é desafiador. Isso que as minhas filhas, né, elas estão se preparando para esse universo, né? Você acha que aí eu é o preparo? acho que né, porque pensa a hora que, né, tiver lá onde você abre mão de festas de família, já abrem, né? Sim. Mas assim, é muito mais, porque a gente estava brincando, né? Vai ter o Mundial agora, elas, nossa, mas o Mundial logo depois das férias? A gente falou, filha, eles treinaram dia 25, eles treinaram dia 1º, eles não pararam, a galera não parou. Você acha que eles comeram peru e comeram sobremesa na noite, na ceia? Muito provável que alguns não comeram, né? Que no dia 1º, dia 31 de janeiro, eles foram comemorar, a ver os fogos. Não, eles estavam dormindo, porque provavelmente no dia seguinte tinha treino, ou tinha treino com dobra. Então, assim, já é difícil agora, né? Imagina lá na frente, porque a gente abre mão de muitas coisas, né? A gente vê o empenho né, eu falo o empenho das minhas filhas de, não posso porque eu tô treinando, não posso porque eu vou treinar, é abrir mão, né, e muito jovem, muito novos, né, e a gente também abre mão, né, é o trabalho, tem um campeonato, então essa semana eu não vou trabalhar, o calendário já tá lá, né, mais ou menos tal período, tem campeonato, você já começa a se planejar de acordo com, né, o calendário
Dos filhos. Pelo menos na minha casa eu faço questão de participar, né? E estar junto nos Deixa eu ver o campeonatos. calendário para saber como que vai ser minha vida nos Exatamente. E é um desafio. E eu acho que o meu desafio ainda é muito intenso. De todos os pais que estão no mundo do esporte, é intenso. Mas o meu duplica, né? Porque como você já viu algumas vezes, né? Fotografando, eu fotografo quem, né? Pois é. Então, eu torço pra quem? Eu vou receber quem depois da prova? Fala sobre isso. Isso é legal isso daí, hein? Quem você vai receber? Como que é isso daí? Né? Eu vou. E, aliás, qual será... Como que eu vou abraçar cada um? A que venceu com aquela que chegou em terceiro? Como que é isso daí, Dani? Você chegou num ponto legal, interessante. Então, é uma que é muito difícil, porque você tem que tomar decisão na hora, né? O que eu vou fazer? Porque vai depender muito da reação delas ao sair da piscina, né? E eu aprendi com um técnico que elas tiveram, o Paulão, né? O famoso Paulão, que era do Petit. Ele falou assim: abrace quem perdeu. Acolha quem perdeu. Beleza, né? Só que quem ganhou também quer abraço. E daí? O que você faz? Né? E assim, é difícil, é muito. É óbvio que uma fica com raiva da outra, natural. É normal. A gente, né? Eu falo assim, você tem o direito de ter raiva, só não pode ser maldoso com ninguém, Sim, com a sua sim. raiva. Mas é normal, pô, a minha irmã ganhou de mim, né? Eu não ganhei e ela ganhou. Óbvio que eu tenho que respeitar esse momento de raiva, né? Dessa adrenalina que acontece. Mas a que ganhou também merece o abraço e a outra também merece o abraço, né, do acolhimento. Então é muito difícil. É muito. Eu vou falar assim que e tem uma coisa que acontece, por exemplo, às vezes fica uma na raia 1, outra na raia 8, né? Tem ali um monte de atleta Que no lado que eu meio. fico? Né? Que lado que eu fico. Mas a competição não está acontecendo entre os outros, é entre elas. Porque ainda elas conseguem, numa virada, olhar lá para a raia 8, que eu não sei como que elas conseguem fazer isso. Sim. Né? Mas para saber como que a outra tá. E você lidar com isso e explicar que não, né, não é assim. Porque tem outros ali no meio. Então, assim, é muito difícil ser mãe de atleta e mãe de atletas gêmeas. Assim, é um desafio que a cada campeonato, tem campeonato que eu saio assim, ai, deu tudo certo, né? Tem campeonato que eu falo, eu preciso de uma semana para me recuperar, né? Eu fico muito cansada emocionalmente, porque é uma que fica mais, às vezes, fica mais estressada, é mais ansiosa, a outra que tá nem aí, é uma que come, a outra que não come. É, são vários desafios, né, que se tem ali naquele momento, né? É o estar ali na arquibancada é um desafio imenso. É um desafio assim que eu acho que Mas é desafiador por serem os filhos ou é ainda mais desafiador por serem duas? É a questão da torcida. Por que é é ainda... desafiador por estar ali com os filhos, por serem gêmeas, e também tem toda aquela tensão, né? Porque você olha para um pai tá sorrindo, o outro tá brigando, o outro tá chorando, né? Você fica assim, São 8 emoções ali diferentes, né? você fala, meu, né? É tudo isso, né? Porque são muitos sonhos, né? Que você tá ali vendo. São os sacrifícios que muitos, né, para chegar ali passam, né? Eu falo assim, um campeonato brasileiro é um resultado, né, dentro dessa categoria que eu
que as minhas filhas estão, é o resultado de um trabalho do ano todo. Do ano todo. Que abriram mão de muitas coisas, mas não só elas. Eu também, né? Assim, e você falar assim, poxa, eu tô aqui porque é legal, e não falar assim, pô, eu tô aqui porque, né, eu vim por causa de você. Né? Porque a gente também tem que aprender, né? Eu gosto de estar aqui ou eu venho por obrigação? Né? Porque eu tenho que estar, porque não dá Porque pra você vir sozinha. Quando a gente está na arquibancada, a gente tem todos os tipos de pai. Vários, né? Então você convive com um que curte pra caramba, um que não gosta, um que acha que tá gastando dinheiro, outro que tá não sei o quê, outro, né? São várias histórias que rolam, né? Exatamente. Cada um tem uma história para contar. Exatamente, né? Aquele que muitas vezes pode ter projetado para o filho também, né? Ah, eu queria ser atleta, não consegui, e agora eu quero que meu filho seja. E aí, né? Gera cobrança, né? Gera cobrança. Uma expectativa que ele tem, às vezes não é a mesma do filho. E você tá convivendo com isso, você tá olhando isso, não é legal, e daí você fala assim, eu pelo menos penso, né? Ai, eu não quero fazer isso, né? Eu espero que eu não esteja fazendo isso, né? Então você fica assim, você também se vê, né, em outros pais. E eu acho que quando você pega um pouquinho, você fala assim, caramba, deixa eu tentar pensar como que eu sou como mãe, né? Para equilibrar, para tipo, para poder estar aqui e ser legal. Porque tem que ser legal, né? E uma coisa que eu sempre que eu falo muito para as meninas, que você tem que elas precisam desejar estar, né? Para você ser atleta, você tem que desejar. Eu desejo estar aqui, nesse ambiente. Eu gosto disso. É o primeiro passo. Você tem que desejar, né? Se o filho deseja estar ali, se torna muito mais fácil para você, né? Porque pelo menos por todos os desafios que existem, pelo menos você sabe que, pô, é legal estar ali. Para eles é legal. Então a gente vai, né, abre mão daqui, não sei o que, né? A gente lá em casa fala assim, a gente não viaja mais, assim, né, pra fora e tal, não sei o que. A gente, né, vai pros campeonatos, né, com elas e tá tudo certo. E pra muitos, essa é a viagem da família, né? Exatamente. Às vezes tem que estar lá, por uma questão do atleta tem que participar, mas para muitos a viagem dos pais é o campeonato. E sabe, uma coisa que eu sempre falo para elas, que, por exemplo, vai para um campeonato, você vai para uma cidade, conheça essa cidade ali dentro do que você pode. Porque daqui a pouco, se você for atleta de verdade, isso não vai ser mais possível. Ah, legal. Né? Você o fotógrafo não vai... passa por isso. Viu? Lá em Recife... Você estava em Recife? Fui. Tem razão. Aí eu cheguei na segunda-feira, a competição começava na terça, e eu fui ao supermercado fazer algumas compras, e o mercado estava a 1 quadra da praia. Ali é a praia de Boa Viagem. Uhum. Eu olhei para a praia e falei assim, não, eu não vou agora, eu vou amanhã. Ou eu vou na quarta, quinta, eu vou, tô aqui do lado. Aí eu parei para pensar, não, eu vou agora. E de fato, não teve um dia depois que eu tive a oportunidade de ir para a praia. Então é como você falou, se tiver condições, aproveite, porque em outras oportunidades talvez você não tenha, vai ser hotel, piscina, hotel. Exatamente, por isso que assim, essas categorias a gente tem que, pelo menos, né, esse ano eu sei que vai ser muito mais puxado para elas, eu sei que vai ser mais cobrança maior, uma exigência. Já a coisa muda. Sim. Né? É completamente diferente, mas até então era mais leve, né? Conforme você vai crescendo, você vai mudando de categoria, as exigências também, né, aumentam. Então, eu acho muito importante esse equilíbrio. E uma outra questão que é desafiador, que, como mãe, que eu penso muito nos estudos, né? Assim,
conciliar isso. Conciliar. Mais isso, né? Mais um dos desafios, né? Tem isso também. Que é conciliar a escola, né? O quanto é importante, né? Você incentivar que seu filho estude, né? Porque você não sabe o futuro. Então, ou ele precisa ter a educação, né? Tem que estudar, tem que ter dedicação na escola, porque o estudo é o que vai abrir caminhos, né? Então, você conseguir mostrar, você ama a natação, você ama o tal esporte, mas a tua formação, ela é sempre em primeiro lugar. Você conseguir, né? Não, porque lá em casa as minhas filhas falam, mas a gente não poderia nadar mais vezes, né? Não poderia treinar mais vezes. Eu já ouvi. Meu filho joga polo aquático e outro dia ele me perguntou, mas pai, se eu for um atleta famoso, vou precisar estudar? Então, até ser o atleta famoso, você precisa estudar. E, possivelmente, para ser um atleta famoso, você vai precisar do estudo. Você fala assim, eu falo para elas, poxa, você precisa ter uma bagagem, né? Entender, por exemplo, fui num campeonato em Recife. O que aconteceu em Recife? Você tem que saber o básico. Né? Você tem que conhecer um pouco da história do lugar onde você vai. Isso é legal. Né? Você conhecer é o mínimo, né? Porque é cultura. Isso ninguém vai tirar de vocês, né? Conhecimento. Então, o quanto isso é importante. E pelo menos a gente preza muito que, né, estude um inglês, que, né, tenha outras, assim, daí eu falo assim, daí você vira uma super atletas, né? Aí alguém vai fazer uma entrevista com você não sabe falar inglês, você não sabe falar, né, nada, tipo, não sabe nem... Eu falei assim, não adianta, tem que estudar, né? E se não falar inglês, que pelo menos saiba falar. Você tem a sua fala ali, tem um começo e meio e fim, você consiga comunicar algo, porque de repente você só vai falar e não comunicar nada. E isso não é incomum, viu? Quando eu falo isso, não é incomum. É importante, sim. E daí tem as outras questões, só para finalizar, que é a questão da, né, ser mãe de atleta, que a gente também tem, né? A gente vira fisioterapeuta porque chega em casa com dor, né? Faz massagem aqui, passa aqui tá doendo. Eu estava com você lá em Mococa, lembra? Acho que foi ano passado, retrasado, quando você recebeu um telefonema. Não sei se foi a Vitória ou a Serena, travou. Lembra? Machucou o pescoço e travou. É isso. Chegando lá, todo o povo toda feliz, vou ver minhas filhas nadarem. Já virou um estresse. Corre atrás de fisioterapeuta e não sei o que, e daí mexeu no emocional da irmã, porque daí a irmã também chorou porque a irmã tava mal e não sei o que, e daí... Aí a mãe vai pra terapia, né? A mãe psicanalista tem que entrar em ação. Mas daí você é psicóloga também, você é nutricionista, né? Duplamente, você é massagista, carrega mala. Eu não carrego mala. Eu falo assim, não, isso, minha filha, vocês têm obrigação, né, de arrumar a mala e carregar a mochila de vocês, né? Isso é um... Me ajuda aí, né? Isso não! Me ajuda a te ajudar, né? Mas você cuida do material, né? Porque senão vai um pra cá, um pra lá, né? Eu falo assim, entrar naqueles banheiros, né? A hora que a galera tá tomando banho, eu fico nervosa, me dá assim a de ver um monte vai de chinelo, né? Os materiais, assim, óculos aqui, traje aqui, não sei o que. Ai, meu Deus! Né? Então, assim, ser mãe de atleta é muito desafiador. E Dani, fala um pouquinho da habilidades que elas também têm para música. Agora você vai me falar quem é que toca violão e quem é que toca piano também e violino. Então, eu acho que assim, a Serena, né, aqui no Priscilar, né? Ela começou com teclado e depois ela foi pro piano.
Aí a Vitória começou aqui no violão, mas ela fez bastante tempo de violino. Ela começou lá no Projeto Guri, Sei. antes da pandemia, né? Ela estava com 8 anos e fez né, um bom período aí de violino. Eu, né, acho que a música, eu não sei tocar nada e sinto a maior, né, falo assim, meu, ainda é meu projeto futuro, né, Tocar um instrumento. tocar um instrumento. E eu acho fundamental a música, né, porque a música, eu entendo que ela é aquele momento de pausa, né, de desconectar com esse mundo louco que a gente vive e principalmente aprender a escutar. Porque você precisa, a música te obriga à escuta. E se a gente não aprende a escutar, como que a gente vai, né, vai fazer da vida, né? E a música, elas não vão ser profissionais da música. Mas assim como o esporte também vai auxiliar para elas, seja qual for a profissão que elas escolherem, certamente elas vão trazer valores que vão agregar muito no conhecimento delas. A Luara Lobo, a psicóloga, ela me falou isso, que ela ficou sabendo de um empresário que estava entre dois candidatos, ele estava em dúvida em quem escolher, mas quando ele soube que um deles foi atleta de natação, ele falou, eu escolho esse. Porque ele vai trazer experiências que ele viveu ali no esporte, que esse daqui ainda vai precisar trabalhar aqui durante um bom tempo para desenvolver. Então, esse espírito de equipe, de competição, de superação. Então, eu vejo que eu vi sentido nisso, eu achei muito legal isso. Eu acho que é importante ressaltar isso. A gente não pode, né, um adolescente, um jovem, um adulto que foi, né, que está no mundo do esporte, ele tem um diferencial. Não, assim, não é, né, porque teve oportunidade, porque não sei o quê. A gente sabe que o esporte, nem que seja uma escolinha lá no teu bairro, né? Sim. Que você vá lá e jogue futebol. Só o fato de você ter aquele comprometimento de ir para a escolinha, né? Estar lá 3 vezes na semana jogando futebol, ou você vai, né? Sei lá, o pessoal do surf, que é um público que eu trabalho bastante. Sim. Eles dormem cedo porque no dia seguinte eles querem estar cedo no mar para pegar onda. Você está aprendendo a dormir cedo, né? O respeito com o mar. Tem tantas coisas que o esporte amplia, né? Que te dá, que de fato tem um diferencial. E daí, voltando à ideia da música, a música, né? Para elas, assim, eu entendo muito que seja essa oportunidade que elas têm, né? Do aprender a olhar o mundo de uma forma diferente, né? A escutar também, né? Sim. Eu acho que hoje a gente tem tanta... As pessoas estão com dificuldade de escutar o outro, né? Então eu acredito que a música possa proporcionar um pouquinho essa... Né? O outro está falando, eu estou escutando, né? Porque a música ajuda, né? Você tem que ouvir para poder, né? Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Né? Você está ouvindo... Tem a música, que música linda. E você pode perceber que cada um tem o seu momento. Tem o momento da guitarra, tem o momento do violão, do teclado, tem o momento que eles vão estar juntos, né? Quando eu digo cada um, é o momento do solo, enfim. Então a música também traz essa educação do grupo, do todo, do entender o outro, do esperar o seu momento. Sim. Né? Então eu acredito que tudo isso contribui muito. Daniela Lovatel, muito obrigado pelo bate-papo. Eu gostei, você gostou? Eu gostei, obrigada, foi ótimo. Estamos aí quando precisar, né? As pessoas que queiram tirar dúvidas também sobre nutrição. Como é que o pessoal te acha?
Tem o meu Instagram, nutridaniela.lovatel. Tem um canal lá no YouTube que eu tô começando, que é Divan, sobre culinária, gastronomia. Né, eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? Super normal. Tá tudo certo. Mas Obrigado, Dani. Obrigada a você. Até a próxima e bom ano para nós.